Salve lá, meus caras e minhas caras, bem-vindos a mais um episódio aqui no Bora Pensar. O meu nome é Romeu Volela, eu sou filósofo e o Bora Pensar é um canal dedicado à educação filosófica. Então, se gosta de filosofia, quer aprender filosofia de uma forma simples, divertida e aplicá-la na sua vida, seja lá em qual setor for, inscreva-se no canal, compartilhe este conteúdo e sempre dê um joinha nos vídeos, porque isso ajuda o misterioso algoritmo do Google a ranquear melhor este episódio. Aqui no Bora Pensar nós temos playlists temáticas para você que acabou de chegar no canal, e essa aqui é sobre o filósofo Platão, um dos grandes filósofos da história da filosofia, e é por isso que ele ganhou uma playlist só para ele. Este episódio específico é o quarto, e o nome do episódio é O Problema Medieval dos Universais. Um nome feio, não é? Mas que vai trazer muita reflexão interessantíssima para você. E, além disso, nós vamos pensar num problema contemporâneo, que é a ideologia de gênero, entre aspas, e depois eu explico por que entre aspas, a partir de um problema que é formulado na Idade Média, mas que foi iniciado pela filosofia platônica. Olha que legal, né? Que outro canal você vai encontrar um conteúdo tão interessante? Bem, vamos lá, vamos mergulhar então, vamos deixar de conversa fiada e vamos ao que interessa, porque aqui eu não enrolo. Olha, vamos começar a falar sobre ideologia de gênero, entre aspas. Ideologia de gênero não foi algo criado academicamente, não é um conceito acadêmico, nem de um partido de esquerda, nem nada disso, porque eu estou dizendo isso porque é o que muita gente acredita. Esse conceito foi criado pelo ex-papa Bento XVI, o Joseph Ratzinger. Ele estava preocupado que algumas questões relacionadas a gênero no mundo acadêmico estavam querendo desconstruir o que para ele era sagrado, que é a naturalidade dos corpos. Isso para o Ratzinger, para a ética cristã, é muito importante de ser preservado. E o que incomodou ele, que fez ele criar esse termo, né? Porque foi ele que criou a ideologia de gênero, ou seja, as ideias que estavam sendo acrescentadas, a desconstrução do gênero. Muitos intelectuais e principalmente feministas começaram a questionar que o gênero é uma construção social. O que você precisa entender é que eles separam sexo de gênero. Você nasce do sexo, você é um macho da espécie humana, ou você é uma fêmea da espécie humana. Isto está relacionado ao determinismo biológico, o sexo que nós nascemos. Além disto, os intelectuais que advogam as questões de gênero vão dizer o seguinte, que é acrescentado uma carga que é o gênero. É um rótulo, mas que está carregado de valor normativo, de valores que foram determinados pela cultura ou socialmente e que não são naturais. Ou seja, você quando nasce macho da espécie humana, você ganha um selinho que é o gênero masculino. Ou ao contrário, você nasce fêmea da espécie humana, você ganha o selo de feminino. E daí o que acontece? O gênero masculino e feminino, o homem e mulher, traz uma carga gigantesca de comportamentos, de restrições, que acabam criando constrangimentos ao indivíduo, transtornos psicológicos, e é isso que esses intelectuais querem desconstruir, tá? Então, em linhas gerais, é isso que está por trás das questões de gênero, que é o nome correto. Beleza, esta é a primeira parte do episódio, é só uma introdução muito genérica, porque depois eu quero voltar a ela no final do episódio para nós pensarmos estes problemas por meio do problema medieval dos universais. Olha que legal, né? A gente pega um problema clássico da filosofia para nos ajudar a pensar um problema contemporâneo. O problema medieval dos universais foi criado pelo nosso amigo Platão. O Platão, quando ele traz o conceito de que existem ideias universais que existem num plano metafísico criadas por um demiurgo, por um deus, ou seja, existe uma ideia de homem perfeito,
e nós aqui, homenzinhos, somos todos cópias imperfeitas dessa ideia perfeita de homem, é isso que ele está traduzindo. Isso é uma ideia que filosoficamente é conhecido como universal. Universal é sempre contrário àquilo que é particular. Lembrem-se que eu sempre falo do sistema de coordenadas criadas pelos gregos, que é baseado na dualidade. Lembra? Eu sempre falo isso, que está lá na lista dos pré-socráticos. Olha mais uma aqui, ó. Universal é o contrário daquilo que é particular. O que é universal vale para todos. O que é particular, não. Presta atenção, ó. Lá, nas questões de gênero, o que eles estão querendo desconstruir, o que é uma ideia universal. É uma obrigatoriedade de você seguir alguma coisa que está pré-determinada e que tenha que ser necessariamente válida para todos. É isto que os intelectuais que estão brigando ali pelas questões de gênero vão dizer que é um absurdo. Está vendo como as discussões contemporâneas têm raízes lá atrás na história da filosofia? Essa história do universal continua com Aristóteles, porque o Aristóteles, apesar de ele ter muitas ideias que são muito diferentes de Platão, mas ele também subscreve a teoria universal. Para Aristóteles, as formas são universais, e as formas mais a matéria é que constituem, por exemplo, os particulares, os homens. Né? Então o homem sempre é uma combinação de uma forma universal mais matéria. As formas universais só podem se mostrar através dos particulares. E é essa a diferença entre uma das diferenças entre Aristóteles e para Platão. Para Platão, essa ideia existe forever, né? Independente se existem homenzinhos ou não, independente se existem particulares ou não. Para Aristóteles, não. A forma universal ela só pode mostrar-se através do particular. Se não tem homem, não tem uma forma universal que possa mostrar-se no mundo. Mas, entretanto, preste atenção, os dois advogam a teoria do universal. Essa história começa a receber algum tipo de objeção na Idade Média. Por isso que é o problema medieval dos universais. É na Idade Média que tem uns filósofos que levantam a mão e falam: opa, tem alguma coisa estranha aí. Esses filósofos, eles começaram a ler algumas obras antigas, por exemplo, Isagoge, do filósofo Porfírio. Essa obra é uma obra que é uma introdução a um assunto que se chama categorias de Aristóteles. E a própria obra Categoria de Aristóteles, eles começam a compreender esta obra não como acerca de coisas universais, mas acerca de palavras universais. Olha só que interessante, né? Eles falam: opa, peraí, não é bem coisas, homens universais. Homem é uma palavra, não é uma coisa que existe. Olha a diferença. E justamente porque eles estão focados no conceitos técnicos de nome, é que essa corrente ganha o nome de nominalismo. Então, os nominalistas são os adversários dos universalistas. E os nominalistas estão muito mais próximos das teses que eu disse que lá nas questões de gênero os intelectuais estão reivindicando. Quem criou esta teoria, o nominalismo, foi o Rosselino de Compiègne. Ele dizia que, por exemplo, homem nada mais é do que um som, uma palavra, mas não tem nenhum elemento universal. O seu discípulo Pedro Abelardo vai dizer que sim, até existem os universais, mas os universais nada mais são do que termos, signos semânticos que foram criados para que nós pudéssemos predicar particulares que participam, têm propriedades em comum. Então, por exemplo, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, por exemplo, você pega homens e você quer dar alguma característica a esse grupo de homens, você diz: os homens são inteligentes, os homens são mamíferos. Então, homens é um signo universal que tem um valor semântico e que serve para predicar, ou seja, para nós darmos características a este grupo de particulares, ou de seres, ou de coisas que têm propriedades em comum, mas não passa disto. Tanto o Rosselino quanto o Pedro Abelardo são contrários à ideia dos universais, certo? Agora nós vamos na parte final do nosso episódio, que é o seguinte: como é que a gente pode pensar a ideia do masculino e do feminino sob as lentes do problema medieval dos universais? Porque quando eu fiz esse episódio aqui, o que eu queria? Primeiro,
trazer uma objeção à ideia de Platão, para enriquecer a playlist, mas também para mostrar a você que, por trás dessa discussão rasteira, enviesada e totalmente preconceituosa que há na internet... Menino veste azul e menina veste rosa! É uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa! Ignorante, eu digo ignorante porque tem muita gente que fala muita besteira. É uma discussão muito válida. E além disto, é possível que quando você tem um repertório filosófico, você consegue pensar em problemas nossos, do nosso tempo, e você vai chegar a perspectivas totalmente diferentes. É por isso que eu quis, neste episódio específico, fazer até um episódio mais autoral, ou seja, porque sou eu que estou cruzando, relacionando essa bibliografia, né? Isso aqui é é muito mais próximo de um ensaio, mas para que você compreenda a importância de repertório filosófico, para você sair da mesmice e para você pensar de forma diferente mesmo, sabe? Através de obter uma nova perspectiva, senão você cai no senso comum, e o senso comum é muito perigoso. Veja, a partir do nominalismo, se você pegar a ideia do gênero masculino e do feminino, eles nada mais são do que palavras criadas socialmente, criadas pela cultura, pela sociedade, e que acabam o quê? De alguma forma, obrigando e constrangendo realmente o indivíduo a uma série de comportamentos, de proibições e tudo mais que podem sim causar danos psicológicos aos indivíduos. Veja, é algo válido, não é algo que é um absurdo, há uma razão de ser neste debate todo. Em contrapartida, a posição universal, eles têm um posicionamento filosófico que nós não podemos simplesmente achar que a construção de gênero seja algo construído socialmente, culturalmente. Eles vão dizer, olha, sinto muito, mas há características no gênero masculino e feminino que transcendem a criação, a imaginação dos homens e que estão presentes na natureza desde sempre, quer o homem aceite isto ou não. Eu já disse para vocês que algumas posições e filosofias são irreconciliáveis. Geralmente, quem é universalista tem uma tendência a ideias metafísicas, a ideias transcendentais e vai seguir uma linha de pensamento. Quem é materialista, quem não curte a metafísica, vê a metafísica realmente como algo inacessível ou algo realmente inexistente, vai seguir uma outra linha filosófica. Quer ver, por exemplo, só para te dar algumas linhas diferentes de raciocínio. Aqui nós já falamos do Caibalion. Você lembra que no Caibalion tem o princípio de gênero masculino e o princípio de gênero feminino. Lembrem-se que no Caibalion, que é uma filosofia antiquíssima, né, é uma filosofia super, super antiga, os princípios do gênero masculino e feminino estão em todos os lugares, em todos os planos da natureza. Lembra? Tem um plano físico, mental e espiritual. Exemplo, no Caibalion eles dizem que a mente é o princípio do gênero feminino apresenta-se, por exemplo, na mente, porque a mente ela é um elemento de gestação, ela recebe as ideias, ela recebe as impressões, é ela que vai fazer a gestação de uma nova ideia, de um novo pensamento. Ideias que ficam pipocando dos outros na sua mente seguem o princípio do gênero masculino, porque são essas ideias que vão iniciar uma fertilização, seria a possibilidade as propriedades daquilo que vai ser gestado. Então veja, princípio de gênero feminino, princípio do gênero masculino na natureza. Eles também falam do próton e do elétron.
Ah, Romeu, isso é tudo metafísico. Tudo bem, mas é só para você entender que há uma possibilidade do gênero feminino e masculino ir muito além da simples construção social, como muitos intelectuais alegam. Outro autor, Steven Pinker, tem um livro que se chama A Tábula Rasa, e ele tem um argumento que diz o seguinte, que nenhum ser humano nasce com a mente em branco e daí nós vamos preenchendo ela com aquilo que a sociedade ou com a cultura criou. Ele diz que há uma pré-determinação biológica que vai agir em conjunto com aquilo que é criado socialmente, e isso vai determinar o comportamento, a forma de ser do indivíduo. Então é um outro argumento que também colocaria ali em causa a ideia de que simplesmente o gênero masculino e feminino são meras construções culturais sociais. Para fazer a minha conclusão aqui, eu quero dizer o que eu penso sobre tudo isso. Eu acho que essa discussão das questões de gênero, que, pelo amor de Deus, aqui é uma breve introdução, até porque o episódio não se tratava somente disto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que tem dois aspectos aí. Existe um aspecto ético e existe um aspecto epistemológico. O ético, que é aquele que se refere à natureza do que é correto ou não, parece-me que é justa a reivindicação dos intelectuais das questões de gênero. Por quê? Porque sim, existem muitas coisas que são criadas em nossa sociedade que oprimem o sujeito, né? Que não deixam ele fazer certas coisas simplesmente porque é mal visto por um determinado grupo, por um grupo preponderante, ou porque estão presos em raízes culturais que é simplesmente um absurdo, como por exemplo que mulheres não podiam beber antigamente, ou que uma mulher não poderia dirigir um caminhão, ou que o homem não podia fazer balé. São questões absurdas, tá? Esse tipo de ideia que restringe a liberdade do sujeito de fazer ou ser do jeito que ele é, eu acho simplesmente um absurdo. Ou seja, eu concordo com este ponto da reivindicação das questões de gênero. Agora, há um aspecto epistemológico que eu sou contrário e eu não concordo. E é aquela da corrente não binária que diz que não existe dois gêneros, masculino e feminino. Eu discordo disto. Epistemologicamente eu acho que isto é errado, porque eu acho que há sim um princípio de gênero e que nós estamos determinados e marcados por ele, que vai muito além do sexo biológico. Eu acho que tanto uma mulher ela pode estar presa, extremamente envolvida com características do gênero masculino, o homem também, o contrário, com o do gênero feminino. E eu também acho que, sigo a linha ali do Steven Pinker, que há sim uma determinação biológica que nos marca e que influi muito em nosso modo de ser, que nós não conseguimos escapar disto. Uma parte de nós é isto, está preso nesse sistema de dualidade que é tratado na filosofia grega, que eu já tratei lá nos pré-socráticos. Isso aparece outra playlist que nós tratamos aqui, que fala mais ou menos isso, o taoísmo, lembra do yin, do yang, que é um princípio também muito similar ao masculino e ao feminino. Esse sistema de dualidade, ele está em nós, ele faz parte de nós. Por isso que eu acho muito estranho, e eu não consegui ainda aceitar nenhum tipo de argumento que diga que a dualidade masculina e feminina não existam, que sejam meras construções sociais. Não é a posição que eu subscrevo. Era isso que eu tinha para este episódio, espero que vocês tenham gostado dele. Foi um episódio diferente, né? Porque foi mais uma vez, tem muitas ideias minhas aqui que eu quis cruzar com o problema clássico da filosofia, mas eu acho que cumpriu a meta. Pelo menos vai te fazer pensar sobre este problema sob uma ótica diferente e te mostrar também o quanto essas questões de gênero são mega complexas. Existem várias frentes diferentes e tudo mais, precisa tomar um pouco de cuidado, não vá muito na cola do senso comum, que você pode ir por um caminho que não é muito bacana. Espero que você compartilhe este conteúdo, siga o canal, fique bem e até o próximo episódio do Bora Pensar. Um fortíssimo abraço e fui!